essa é a tela do Trader Evolution aqui no dólar, e eu quero mostrar para vocês o que eu considero o Trade Location, tá? Considero como fazer o Trade Location. Eu vou mostrar o dia de ontem para hoje e o que eu me programei para fazer com os alunos para tradar, tá? Primeiro vou explicar um pouquinho aqui o que são essas marcações que eu tenho. Pessoal, então aqui, ó, os DD Points que eu falo são essas linhas cinzas aqui, tá? Esse aqui são os DD Points, tá? Que eu falo de DD Points. Então são regiões aonde eu tenho de distorção, que eu acredito. Cara, esses pontos, para quem é aluno e tá aqui assistindo a live, sabe? Eu tô vendo que até o Alex Martins tá aí. O Alex, que é meu parceiro aí há trocentos anos, sabe que esses pontos estão marcados na tela aí há 3, 4, 5 anos atrás, já tinha os mesmos pontos marcados, tá? Então, cada vez que o mercado vai buscando regiões, né, para novas, a gente vai selecionando pontos novos. Os pontos antigos estão marcados aqui desde muito tempo. E o que a gente usa? Eu uso muito isso para fazer. Então, ontem, vou dar um exemplo de ontem. Ontem o mercado aqui, ó, hoje é dia 22, ontem é dia 21. Então o mercado aqui, ó. Ontem, ó, o mercado deixou uma mínima aqui nessa região. Nesta região aqui ele deixou uma mínima e deixou a máxima lá em cima. E reparem aqui, ó, como o mercado, ele busca sempre essas regiões que a gente tem de pontos aqui selecionados para operar. Então ontem o mercado abriu um pouquinho aqui nessa região, veio buscar o ponto, ele rompeu um pouquinho para baixo e depois ele foi lá buscar o outro ponto. Então, como que eu faço esse Trade Location? O mercado veio buscar uma região, a minha região aqui, e recusou ontem. Por que eu não peguei essa compra? E aí eu vou dizer por que eu não peguei a compra. Reparem que o mercado veio aqui, ó, e passou rasgado na minha região, ó. Então o fluxo ali naquele momento, ele mostrou para mim, eu não deveria fazer uma operação ali, porque o fluxo era vendedor naquele momento. E ele rompeu 5 pontos ali, 6 pontos, a minha região e voltou num risco. Depois entregou 50, 60 pontos. Pessoal, eu não entro no meio do caminho. Esse trade eu não fiz. É um trade que eu não fiz. Por quê? Porque não cumpriu o meu requisito. Quando ele chegou no meu ponto, ele passou reto no ponto e fez o rompimento do ponto. Eu desconsidero essa operação. Eu desconsidero. Se eu tivesse deixado a minha ordem ali no ponto e só tivesse pegou a compra, eu ia tomar um stop de graça, tá? Então o que eu sempre quero fazer? O mercado veio na minha região, testou a região, ele recusou, eu boto a ordem aqui um pouquinho para cima, normalmente 4, 5 pontos da minha região. Se o fluxo tiver uma absorção, uma rejeição desse ponto, ele vai pegar minha ordem e eu vou entrar na contra-tendência. Se não, ele vai romper e eu desconsidero. Tirei a pressão daquele ponto, eu não olho mais para aquele ponto ali. Eu não quero mais fazer trade naquele ponto. Isso é uma das maneiras que eu, ao longo do tempo, entendi que é melhor me dar mais confiança de fazer uma operação. Por quê? Porque se eu entro nesse trade, ele recusa esse ponto e ele me dá uma parcial, normalmente faço de 7 pontos, uma parcial, tá? Ele me dá essa parcial, eu já boto meu stop ali abaixo do ponto, voltou, pega meu stop gain, e se ele não for, eu vou tomar um stop de 5, 6 pontos, tá? Agora, pessoal, se ele vier aqui, ó, e recusar esse ponto, ele tinha me dado um trade aí de 60 pontos. E hoje a gente pegou aí um trade, vou mostrar ali depois por quê, a gente pega esses trades grandes, tá? Então a minha intenção é sempre, porque eu uso essa questão do Trade Location junto com o fluxo. O mercado começa a me mostrar os pontos que eu quero operar. Se eu tiver a sorte, mas a sorte acompanha quem se prepara, eu estou no melhor trade do dia. Se eu tiver o azar, eu vou estopar curto e eu tenho chance de fazer outro, esperar um outro ponto. Então ontem, por exemplo, ó, o que o mercado fez? Então ele pegou aqui, rompeu então aqui para baixo, eu desconsiderei esse ponto. Mas olha o que o mercado fez, pessoal. Ele subiu, veio lá e testou exatamente lá meu ponto lá em cima, ó. E aqui ele me deu um trade de 15 pontos. Deu mais, deu 20 e poucos pontos aqui. Porque ele bateu lá naquele ponto e recusou. Pô, não peguei o melhor trade do dia, mas também não fiquei correndo o risco de ficar tomando stop no meio do caminho. Eu esperei ele chegar lá no meu outro ponto e lá no outro ponto ele cumpriu exatamente o que eu queria fazer, que era operar uma rejeição do ponto. Recusou o ponto, me deu um trade. Então, assim, eu corri o risco
de estar no melhor trade do ponto. Ele não cumpriu o meu requisito, no melhor trade do dia. Ele não cumpriu o meu requisito, rompeu aquele fundo por 5, 6 pontos, rompeu, eu desconsiderei o ponto, ele entregou 60 pontos dali, tá? Eu podia estar dentro desse trade. Mas ao longo do tempo eu vou vendo que desta maneira, o mercado ele me entrega mais trades positivos do que negativos. E aí, o mercado delimitou a região ontem para que eu pudesse operar. Que eu pudesse operar hoje. Então, vamos lá para o dia de hoje. Então, ontem à noite, eu fiz um vídeo, como eu faço todo dia. Eu fiquei vendido ontem, tá? Mas tudo bem. Falar exatamente como eu me programei, então, para fazer os trades no dia de hoje. Então, ontem para hoje, tá? Olha só. Selecionei o quê? Eu tinha esta região aqui, ó, que foi uma região de vários dias, ó, que o mercado ficou batendo cabeça. Se eu voltar ali atrás, vocês vão ver que nos outros dias também bateu cabeça. E eu tinha esta região aqui de baixo, ó, que nos dias anteriores o mercado tinha batido cabeça também. Que tinha um DD Point aqui e a mínima do dia de ontem. E o que eu me programei de ontem para hoje, pessoal? Se o mercado abrir aqui, voltar nessa região, nós vamos vender para cá. Se o mercado abrir em queda e vier testar esta região aqui entre o DD Point e a mínima do dia, nós vamos pegar uma compra. Olha onde é que o mercado veio. O mercado abriu com um gapzinho de baixo, testou a região, passou reto. Aonde ele veio, começou a brigar aqui, ó, entre a região e a mínima do dia de ontem. Fez um fundo basicamente triplo aqui nos 5 minutos. E ó, quantos pontos se entregou aí? 60 pontos, 50 e poucos pontos. Então, a gente precisa só disso. Mas isso assim, ó, não adianta começar o teu dia não sabendo aonde tu vai operar. Então, o que eu uso para selecionar? Eu tenho os pontos de market profile que eu coloco para delimitar as regiões que eu quero operar, e eu uso o pregão do dia anterior, a máxima, a mínima do dia anterior, e também aí eu vou explicar essas outras linhazinhas coloridas aqui. Essas aqui, isso aqui são pontos percentuais que a gente gosta de operar, tá? Então são pontos percentuais do dia, que são aqui, ó, essa linha azul e essa linha verde, branca aqui, e essa roxa aqui em cima. São pontos de 50% do dia anterior, 110% do dia anterior e 140% do dia anterior. Como que se chegou a esses números? São números estatísticos, tá? Que o mercado, ao longo do tempo, a gente vai fazendo alguns backtests e vai descobrindo esses percentuais. O Bob aí, o Roberto, ele é craque nisso, ele gosta de ficar fazendo backtest disso, e a gente tem como base esses pontos aí, pessoal, e dá muito trade. Não é pouco, é muito trade e muito trade bom. Então assim, mas como que a gente consegue tradear? Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente está preparado, nós estamos preparados já no dia anterior para fazer isso. Não adianta tu, durante o dia, começar o teu dia de trade e querer tradear qualquer coisa, tá? Ah, eu tô vendo aqui uma média. Ah, eu tô vendo aqui uma máxima. Ah, eu tô vendo aqui uma... Não, tu te preparou para fazer isso? Tu te preparou mesmo? Porque a diferença é a preparação. É o cara tá preparado e ter um operacional que vá cumprindo teus requisitos, e aí tu vai lá e faz. E aí, o que eu trago isso para dentro do Trade Location? Pessoal, quanto mais pontos, tá? Quanto mais pontos, quanto mais indicadores que tu gosta, que tu olha, que tu costume de operar, estiverem dentro de uma região que tu tá olhando, a tendência é que o teu trade, o que tu tá olhando, dê mais certo. Então vamos lá, o que eu boto na balança? Eu boto um ponto de profile. Tem uma máxima ou uma mínima do dia anterior. Tem uma média longa, por exemplo, essa média branca que é de 200, ou a azul que é de 55. Num ponto que eu tô olhando, cara, e aí tem um percentual, por exemplo, é 50% do dia, é 110% do dia anterior, 140% do dia anterior. Nessa escala, são pontos que normalmente o mercado para. E aí a gente vai lá e faz o trade. Cara, é o que eu digo. Dá stop, óbvio. Não existe operacional 100%. Mas eu tenho aqui... Quem é nosso aluno há bastante tempo, tá aí com a gente há bastante tempo, sabe que isso aqui no intraday te entrega muito mais trade. Tu corre muito mais o risco de estar no melhor trade do dia do que no pior. Isso é um básico do que a gente faz, né? Senão eu teria que falar aqui por horas de muito mais.
é o básico, mas é o básico, é o norte do que a gente tem para trabalhar no dia, tá?